Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Frinéia Chaves, você está ligado na TV Universitária e começa agora mais uma edição do programa UFO no Plural. Na pauta de hoje, as crises de energia e de água no Brasil. Os nossos convidados são Cláudio Mauro, diretor do Instituto de Geografia, e Sebastião Camargo Guimarães Júnior, professor da Faculdade de Engenharia Elétrica, também aqui da UFO. Sejam muito bem-vindos e obrigada por aceitar o nosso convite. Frinéia, agradeço à TV Universitária pelo convite e estamos aqui para tentar colaborar um pouco mais com um problema que existe atualmente no Brasil. Vamos tentar aí mostrar ao público o que está acontecendo, o que podemos contribuir. Obrigado. Okay. Muito obrigado também pelo convite. A UFO no Plural está de parabéns, porque está trazendo temas de tanta importância, de tanta atualidade, né? Esse conflito entre a disposição da água e a utilização dela por diversos setores. Parabéns e que a gente possa contribuir coletivamente, a universidade tem essa obrigação, para que o mundo seja melhor no lugar onde nós vivemos e que possamos ser pontos de referência para tantas transformações que precisamos. Ok. Considerando que estas crises já estão instaladas, na opinião de vocês, houve falta de planejamento? Eu creio que não houve uma falta de planejamento, né? O corpo técnico dos nossos ministérios de energia, dos órgãos das agências de energia elétrica especificamente, eles têm pessoas muito capacitadas, né? E realmente, ao longo do tempo, eles fazem o planejamento. Mas qual seria a resposta? Como que poderíamos atacar por esse lado? Nós temos a resposta técnica, em que essas pessoas são totalmente capacitadas em apresentar as soluções. Mas para viabilizar essa implantação técnica, nós temos que ter dinheiro. Então também depende muito de uma escolha econômica. E atualmente no Brasil, né, em função aí de política, grupos que querem dominar o Brasil de um lado ou de outro, nós temos também a terceira opção, que seria a resposta política. Qual é o interesse? Mostrar a verdade à população ou talvez manipular um pouco desses dados para que possamos ganhar as eleições e permanecermos aí no nosso governo? Então eu creio sim que não houve falta de planejamento. Essas respostas eles têm, talvez engavetadas, mas com certeza eles possuem essas respostas. Foi uma questão de conveniência para uma ocasião, e no caso falávamos de eleição, né? Isso, eu creio que sim, pelo menos na minha opinião, né, o governo manipulou muitos dados, como ele manipula realmente também dados de outros setores, para que possa ser conveniente a eles, o que mais agrada ao eleitorado. Uhum. Agora, infelizmente, no caso da energia elétrica, esse ano, né, parece que o governo acordou ou não tinha mais como esconder, e nós vamos agora começar realmente a administrar essa crise que já se instalou há algum tempo atrás. Uhum. E na sua opinião, professor, houve falta de planejamento? Eu também tenho a opinião do professor Sebastião de que não houve falta de planejamento. O Brasil é um país que tem técnicos competentes, mas o planejamento não é inerte. Ele, na verdade, pode ser feito para atender um setor ou para atender outro. E ele é feito, de maneira geral, pelos setores que têm maior competência sob o ponto de vista de poder, tem uma presença maior na estrutura de poder. Se o movimento social pressiona o governo, ele resolve de uma maneira. Se o movimento social não pressiona, ele vai resolver atender aqueles setores que estão fazendo a pressão. O setor energético é muito forte no Brasil, é muito forte. Estruturalmente, a questão da água estava na mão do setor energético. Tanto é que era o DNAE que fazia todo o planejamento da água no Brasil. Antigamente era o DNAE, a gente chamava de DNAE. DNAE, eu digo DNAE, né? Uhum. Mas o que acontece é o seguinte, que esse setor, ele tem seus interesses, claro, e inclusive porque a energia, a água se transformaram em negócios. Porque a privatização desses serviços, e isso é uma tendência que tem acontecido no mundo moderno, tem levado à definição de alguns setores mais beneficiados do que outro. E no caso, por exemplo, da água e da energia elétrica, o planejamento atendeu predominantemente a alguns setores. Você tem conflitos estabelecidos. Você tem o conflito estabelecido do setor hidrelétrico, da produção e da energia, com o setor rural,
na questão da irrigação, né? Que consome mais de 70% da água disponibilizada. É muita coisa que esse setor faz. E nós precisaríamos ter um equilíbrio mais adequado em termos de cada um desses usos. Agora, veja, de maneira geral, se joga a responsabilidade para a população que está na cidade, no caso da água. Uso doméstico. Uso doméstico. Então, as mulheres, as donas de casa, ficam responsabilizadas por fazer com que o filho escove o dente com um copinho de água, que a gente lave o carro só com uma caneca. Mas, na verdade, isso corresponde a 7% aproximadamente, menos de 8% do consumo total. Quer dizer, então, aonde que está o problema fundamental? Quem é que está consumindo mais? Esse setor tem que trabalhar no sentido de reduzir a sua utilização da água para que tenha mais água disponibilizada. E mais, os governos têm pactos estabelecidos com esses setores. É muito importante ficar claro para nós que esses setores são setores financiadores de campanhas eleitorais. Com certeza. Não é? Professor, e se a gente fala no desperdício, já que estamos agora no assunto água? O último dado é de que, em média, 37% da água tratada se perde antes de chegar na casa do consumidor. Então, só de resolver esse 37%, não é um ponto essencial, uma medida emergencial para solucionar esse problema? Olha, para reduzir, né? Porque, na verdade, você tem lugares como, por exemplo, no Amapá, que chega a ter perda de água tratada de 70%. Isso, é um dado que eu ia falar aqui. Então, tem, na verdade, perdas muito variadas. Aqui em Uberlândia é aproximadamente 30%, 32%. Mas tem outros lugares em que a perda de água, no Recife, por exemplo, é 50%. E é água tratada, água tratada, né? Fluoretada, né? Clorada, com um custo econômico muito alto, além do custo social, do custo ambiental. E só para a gente dar clareza aqui para o nosso telespectador. Então, de toda a água tratada, em média, 35% se perde antes de chegar na torneira. Isso em média. Aí do que sobra, 70% é consumido na agricultura e pecuária, no agronegócio. Não 70% é isso? De toda a água captada. Água do rio. Água bruta. Se tem uma água no rio... não é a tratada. Não, justamente. Se tem uma água do rio passando ali. Alguém vai e capta. Você pega 100 litros, né, daquela água passando pelo rio. A agricultura, com o seu pivô central, ele faz um bombeamento, ele já retira 72 litros ali e joga na sua plantação. Então, 70% vai para o agronegócio, 22% para a indústria e, em média, 8% para o uso doméstico. Isso. Desses 8%, né, que existe, por exemplo, aqui em Uberlândia, as estações de tratamento de água, ela joga dentro da rede, né, para fazer a entrega ao consumidor. De distribuição. Isso. Desses 8% que foi captado lá no Rio, inicialmente, né, agora vamos supor que seja o nosso novo 100%. Então, desse 1/3 praticamente desaparece via subterrânea. Inclusive, a perda é só no tratado, não é no captado, né? Não, justamente. Entendi. O que não significa que nos outros setores também não tem perdas. Não haja desperdício. Também tem perdas. Por exemplo, a irrigação, né? O pessoal faz muito a irrigação por aspersão, mas essa água feita por aspersão, né, para poder fazer realmente a irrigação lá na fazenda, né? Ela se perde muito por evaporação, não chega nem no pé da planta. Então é um sistema primitivo, que deve ser combatido por técnicas mais modernas. Por exemplo, gotejamento, né? Técnicas mais avançadas. Ok, o nosso bate-papo continua daqui a pouquinho. UFO no Plural vai para um rápido intervalo, continue ligado, a gente volta já já.